Olá, nós vamos dar início à nossa série Lições do Deserto. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 15, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, verso 4. Então, nós vamos hoje meditar, tirar lições da vida de um homem que a Bíblia traz a sua história. Este homem foi Jó. No livro de Jó, capítulo 1, no verso 1, a Bíblia relata que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aconteceu um dia que os seus filhos, o relato da Bíblia continua contando a história de Jó, que os seus filhos um dia estavam reunidos, comendo, bebendo na casa do irmão mais velho, do filho mais velho de Jó, e veio um mensageiro a Jó dizendo que os bois de Jó lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre estes animais os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só aquele mensageiro havia escapado. E aí ele está contando este episódio para Jó, quando de repente vem um outro mensageiro falando que fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos de Jó, e só ele tinha escapado para trazer notícia a Jó. E este rapaz ainda continuava falando com Jó, quando veio um outro mensageiro dizendo que veio os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada, e só aquele mensageiro havia restado. Mas a notícia, as tempestades, não pararam por aí. Ele ainda estava contando este relato, quando chegou um outro mensageiro dizendo o seguinte. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que situação! Que situação! O que foi que Jó fez nesse momento? O que foi que Jó fez nesse momento? A Bíblia fala no versos 20 e 21 o seguinte. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó, em tudo isso, não pecou. Que lições nós aprendemos da história deste homem? Que lições nós tiramos para a nossa vida destas tempestades que lhe sobreveio? A primeira lição que eu tirei para a minha vida deste relato de Jó foi que o deserto é um lugar de adoração. Quando Jó recebeu todas estas notícias, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó adorou. E eu quero falar para você o seguinte, que naquele dia, 16 de março de 2020, quando eu recebi a notícia, a trágica notícia da morte do meu filho, do nosso filho, sentada eu estava numa cadeira. Eu somente virei as minhas costas para a bancada onde eu podia me apoiar, baixei a cabeça e no meu coração me veio esta história. Me veio que Deus tinha me dado meu filho e Deus tinha o tomado. E naquele momento, eu, assim como Jó, eu adorei ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus me deu, Deus tomou. E eu bendisse o nome do Senhor, porque Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas. Jó, ele nos ensina que neste momento da pior dor, nós temos ainda socorro. Nós podemos adorar. E neste momento que eu me lancei diante do Senhor em atitude de reconhecimento de que o Senhor tinha me dado e que o Senhor tinha tomado,
Naquele momento, eu também elevei os meus olhos para os montes, porque ali, largada naquele deserto, diante daquela notícia trágica, os meus joelhos espiritualmente se dobraram diante do Senhor que deu e que tomou. Mas ao mesmo tempo, ali eu elevei os meus olhos, porque só o Senhor poderia ser o meu socorro bem presente na tribulação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E este verso de Salmo 121, verso 1, ficou ecoando na minha mente. O Senhor é para quem eu devo olhar. O Senhor é para quem eu devo elevar os meus olhos. E bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, Satanás acha que nós, neste momento, nós vamos rasgar as nossas vestes, nós vamos blasfemar, nós vamos gritar, nós vamos nos desesperar, achando que Deus é ruim, que Deus é culpado. Mas nós devemos desenvolver a nossa fé diariamente, porque Deus sabe de todas as coisas. E no momento da tempestade que vier à sua vida, vier à minha vida, façamos como Jó. Nos lancemos diante de um Deus que tudo pode e o adoremos, reconhecendo que o Senhor é Deus. Uma outra lição que eu aprendi foi que o deserto é lugar de reconhecermos de que Deus é Deus. Deus é Deus. Naquele momento, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano. O que nós podemos fazer diante de tantas tragédias, diante das notícias que nos assolam, que nos sobrevêm? Nos lançar como dependentes de Deus e reconhecer que Deus é soberano, que Deus é Deus, que tudo vem dele. Nós recebemos coisas boas de Deus. Não podemos também passar por situações adversas? Infelizmente, irmãos, nós podemos, amigos. Nós podemos passar por situações adversas. Muitas pessoas, por desconhecerem quem é Deus, por desconhecerem que nós vivemos hoje um grande conflito cósmico, um conflito que atinge cada ser humano. Muitas pessoas, por desconhecerem que Satanás é o causador de toda tragédia humana, muitas pessoas atribuem a culpa a Deus. Não reconhecem quem é Deus e culpam um Deus santo, poderoso, amoroso, salvador. Eu aprendi que além de adorar a Deus no deserto, eu preciso reconhecer quem Deus é. Ele é soberano e ponto final. Uma outra lição que eu aprendi no deserto é que o deserto revela quem são os seus amigos. Neste momento, nós precisamos de pessoas que nos acolham, pessoas que se aproximem de nós para sentir conosco aquilo que nós estamos passando, para dividir conosco a dor que nós estamos sentindo. E nós devemos também ter cuidado para que quando nós formos até uma pessoa que está passando por uma dificuldade semelhante a essa de Jó, a essas que eu passei, nós devemos ter o cuidado de não chegar com a pessoa e dizer assim: eu sinto a sua dor. Ninguém sente a dor do outro. Nós podemos imaginar a dor da outra pessoa, mas cada um sente a sua dor. Ninguém sente a dor da outra pessoa. Nós podemos ter situações semelhantes que possam nos levar a sentir algo parecido, mas a dor é individual. Cada um de nós sofremos as nossas dores. Jó ficou ali cercado de uns amigos, mas Jó sofria a sua dor. Eu sofri a minha dor. Embora os amigos estivessem cercados, cada um de nós devemos no deserto sentir a dor que é designada a cada um de nós. É importante os amigos para chegarem e orarem conosco. É importante os amigos para mandar uma mensagem de consolo para cada um de nós. É importante os amigos dizer assim: olha, eu estou orando por você
Isso faz uma grande diferença. Isso nos ajuda a passar por este momento de deserto com o coração mais consolado, com o coração mais animado e pensar assim: nossa, pessoa tal está preocupado comigo. Pessoa tal me mandou essa mensagem me dizendo o seguinte: minha querida, eu estou orando por você. Fica tranquila que o Senhor está cuidando de você. Isso faz uma diferença muito grande. No deserto também eu aprendi uma outra lição. Que o deserto é lugar de questionamento. Nesta vida, irmã, nós não teremos todas as respostas. No céu, em breve, quando Jesus voltar, nós vamos entender o porquê de muitas coisas que nos acontecem. No céu está Deus e tudo faz como lhe agrada. Este verso está no livro de Salmo 115, verso 3. Quando um dia eu me questionando, Senhor, por quê? Senhor, eu não entendo o propósito. Senhor, me diga alguma coisa. Como se Deus fosse obrigado a me responder. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é tão amoroso que eu, abrindo a Bíblia, buscando consolo no Senhor, na sua palavra, eu li no Salmo 115 este verso. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E eu então me silenciei, porque Deus é soberano. Tudo Deus faz como lhe agrada. O fato de nós não termos as respostas aqui não é motivo para nós abandonarmos o nosso Deus. O fato de nós não termos todas as respostas aqui não significa que Deus nos esqueceu. Independente do final da minha história e da sua história aqui nesta terra, nós devemos continuar ao lado de Deus. Nós precisamos continuar ao lado de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Uma outra aprendizagem que eu tirei no deserto, meditando na história de Jó, é que o deserto é lugar de intercessão. No final da história de Jó, no livro 42, no verso 10, diz que Jó orou por seus amigos. Nós devemos orar uns pelos outros. Muitas pessoas, assim como Jó, assim como eu, assim como você ou outras pessoas que passaram pelo deserto com uma dificuldade. No meu caso foi a perda do nosso filho, no seu caso eu não sei, no de Jó foi os seus bens materiais, foram seus filhos. Mas Jó não deixou de orar. E aqui eu quero dizer também que eu aprendi a orar muito mais, a conversar com Deus muito mais, a conversar com Deus sobre a minha família, sobre os meus amigos, a orar a Deus pelas pessoas que, assim como eu, estavam no deserto. Aprendi a mandar mais mensagens de oração e orações mesmo para pessoas que estavam chorando por situações semelhantes à minha. E orando e estudando mais a Bíblia, a gente vai sobrevivendo, como diz um hino. É adorando que eu sobrevivo. É orando que eu sobrevivo. E isso faz uma grande diferença. Em nossa dor, Deus nos quer usar como instrumentos para erguer outras pessoas. Direcionar o olhar para o homem da cruz. Dentro deste sofrimento que nós passamos, eu aprendi que Deus, independente do que eu passe, Deus quer me usar. Deus quer fazer de mim um instrumento para ajudar outras pessoas a se erguerem em direção ao homem da cruz, em direção a Jesus, que tem toda a solução para a dor e o sofrimento. Concluindo, eu quero dizer que com Jó, eu aprendi estas lições. Que o deserto é lugar de adoração, que o deserto é lugar de reconhecimento de quem Deus é, de que o deserto é lugar de questionamento, de que o deserto é lugar de intercessão, de oração. Nesse conflito, mantenha a realidade da cruz diante dos seus olhos. Mantenha a certeza da volta de Jesus. Mantenha a esperança da ressurreição.
Jesus, quando voltar nas nuvens dos céus, ele vai colocar um ponto final na história de dor e sofrimento. E aí nós estaremos para sempre livres de todo mal. Mas até que ele venha, permaneça com Jesus, independente daquilo que possa lhe acontecer. O Senhor é Deus e Ele não vai nos abandonar, como não abandonou a Jó. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos agora a Deus, pedindo a Ele que nos